vamos para a questão de número 10. Ó, que ele fugiu um pouquinho aí do Drive e já foi para a matéria de segurança, que eu quero dar uns bizus aí para você. Olha lá. Os vírus de computador manifestam-se por meio de determinados arquivos, como, por exemplo, aqueles que possuem as extensões com, exe e sys. Logo, os arquivos do Word, docx, não transmitem vírus, né? E aí? Vamos lá, vamos usar o nosso poder de raciocínio, né? Primeiramente, aluno, o que é um vírus? Vírus é parte ou um programa, ou parte de um programa. Ele é um código ou parte de um código, né? Que vai infectar um arquivo ou um outro programa, tá? Por isso que chama-se vírus. Você sempre vai por esse raciocínio. O vírus, ele tem que infectar alguém. Quem é esse alguém, né? Um arquivo ou um programa. Por isso chama vírus. A gente faz muita comparação, analogia com o vírus da Covid. O vírus da Covid, ele sobrevive só onde? Contaminando o nosso organismo, né? Ele não sobrevive no ar, ele morre rapidinho, não é assim? Então, você tem que ser contaminado. Então, o vírus, ele depende sempre de quem? De um hospedeiro. Vai por essa lógica. Sem hospedeiro, um vírus não vai aí, né, ter função. Tá aí o nome de vírus. E ele infecta vários tipos de arquivos. Olha lá, como ele falou, arquivo.com, arquivo exe são arquivos executáveis, tá? E temos o arquivo sys, que ele falou ali, que são os arquivos do sistema do Windows. Porém, ele diz que arquivos do Word não transmitem vírus. Então, eu vou trazer para você aqui, ó, onde que você vai estudar essa parte de segurança da informação, que geralmente cai em quase todos os concursos de educação, vem cobrando parte de segurança, né, da informação. Aluno, a fonte de estudo está aqui, ó. Você vai estudar pela cartilha.7.br, tá? Essa cartilha aí não tem erro, xará. Pode estudar ela, que é o que cai em prova da parte de segurança. Essa cartilha, aluno, ela é uma cartilha gratuita, olha que maravilha. Porque ela é uma cartilha oficial do governo, tá? Você acha ela em vários fascículos, ou então você tem um livro, lá nesse site que eu estou te mostrando aqui. E como ela é em PDF, você pode abrir aí no seu smartphone, para você estudar quando, né, você estiver viajando, estiver aí com, né, um tablet, por exemplo. E ela tem uma linguagem muito fácil. Por que ela tem uma linguagem muito fácil? Porque ela não é criada para técnico. Essa cartilha é criada para leigos, né? Exatamente para usuários tradicionais. Então, muito simplória de ler, muito fácil de você entender, tá? E lá na cartilha ele explica, tá vendo? Ó, a teoria de um vírus, é isso aí, eu tirei da cartilha, né? E o mais interessante é que ela me dá lá também, ó, alguns tipos de vírus. Aí você tem uns vírus propagados por e-mail, você tem um vírus de script, né, que contamina aqueles plugins de navegadores, né, que são aquelas extensões, aqueles complementos lá dos navegadores, né? Você tem os vírus de macro, que é aqui que ele pegou na questão, tá? E o vírus de telefone celular, por exemplo. O que é um vírus de macro? Vou explicar para você agora. O Word, o Excel, né, os programas do Office, eles têm uma ferramenta chamada macro, tá? O que essa ferramenta faz? Ela grava comandos. Ela é como se fosse um robozinho, uma ferramenta de automatização. Então, por exemplo, eu tenho determinado comando que eu estou sempre usando ali no Word e no Excel, por exemplo, né? De vez em eu ficar todo dia usando aquele mesmo comando, o que eu posso fazer? Eu posso gravar uma macro desse comando. Você vai lá na guia exibir, tem lá macro, pede para gravar uma macro, apertou o REC lá, ele vai gravar. Gera os comandos e dá OK. Aí você salva a macro no seu computador. Toda vez que você for precisar desses comandos, você abre lá um documento e pede para executar a macro, ou seja, ela vai executar tudo aquilo que foi gravado. Macro utiliza uma linguagem de programação da Microsoft, que é a linguagem chamada Visual Basic, em cima da plataforma VBA, que é o Visual Basic Application, ok? E como é uma linguagem de programação, pode ser aberto um código-fonte, que você sabe que linguagem de programação é feito por meio de códigos, né? Tudo que é programa, tudo que é script, que é um executável, é programação, né? Então, o que os caras fazem? Eles abrem essa linguagem de programação de uma macro e cria ali um vírus, uma macro maliciosa.
Uma macro, por exemplo, para desformatar seu trabalho, para ficar fechando o seu Word toda hora, entendeu? Então, quando a gente recebe, quer ver? Já ouviu falar nesse arquivo aqui, ó? Um arquivo chamado docm. Docm é o famoso arquivo habilitado para macro. Se você receber um arquivo desse sem saber de quem é, não abra. Porque esse arquivo contém macro e macro pode vir um vírus. Só abra arquivo de macro se for de uma fonte confiável e mesmo assim é importante você confirmar com a fonte. Ó, se você está me mandando um arquivo mesmo com macro, né? Aí a pessoa tem que confirmar com você, ok? Então, tá explicado aí. Quando ele fala que arquivos do Word não transmitem vírus, a questão nos torna o quê? Se torna, né? Errada, porque transmite sim, e eu já posso até puxar aqui o vírus de macro. É o vírus que ele vai trazer para você. Belezinha? Boa?